Um bom dia a todos meus ouvintes. Bom dia a todos vocês que estão chegando agora. E hoje, 10/4/2025, estamos aqui com a reflexão desse dia tão maravilhoso. Apresentação Marli Valadares. Convido a todos vocês a nos refletir nesse dia de hoje, aqui no livro de Mateus. Nós vamos ler o livro de Mateus, o capítulo 6, onde nós iremos aprender como praticar a justiça. E o feliz aniversário a todos os aniversariantes de hoje, né? Que o Senhor possa estar presente, né? Em todas as comemorações de hoje. Que o Senhor possa estar dando vida, saúde e muita paz para todos vocês nesse dia. Nesse dia 10/4, né? De 2025. E convido a todos vocês para o programa A Vida em Palavras, segunda, quarta e sexta, às 16 horas, ali na Rádio Imperatriz, de Ribeirão das Neves. E o momento reflexão e o momento evangelizar. Então, hoje, nessa madrugada, a hora que eu levantei para estar orando, né? Falando com o Senhor me direcionou muito para o livro de Mateus 6. Ele é um pouco grandinho, mas eu quero ler para vocês o capítulo 6. Vai ser a nossa reflexão, né? E que nós vamos tirar para a gente estar cada vez na presença do Senhor. E aqui, né, no livro de Mateus, nós iremos aprender e que Deus seja o primeiro, né? O primeiro na nossa vida. O primeiro a estar no nosso dia a dia, no nosso pensamento, no nosso amanhecer. Então, o que significa, né? A origem do versículo que nós vamos ler. Nós vamos ler aqui em Mateus 6, né? Nós vamos ler para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Aqui fala: guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com fim de serdes visto por eles. Doutra sorte não tereis galardão junto ao vosso Pai. Nós, seres humanos, né? Às vezes preocupamos em que as pessoas vejam o que nós fizemos, o que nós somos, o que nós fazemos para os outros. Nós não temos que deixar que o que você faz com a mão direita, a mão esquerda tem que saber. Então, nós temos que, tudo que for fazermos em primeiro lugar, pensando quem está vendo é o Senhor Jesus. E aqui, nós vamos aprender também em Mateus, né, 6, o versículo 4, vai nos ensinar como orar. E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé, na sinagoga, nos cantos da praça, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, e fechada a porta orarás ao teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará. E orando não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus é o vosso Pai. Sabe de que tendes necessidade e antes lhe peçais. O Senhor conhece o nosso pensamento, o Senhor conhece o nosso coração, o Senhor conhece as nossas necessidades. Então, não devemos de usar de repetições, não devemos esperar que o Senhor vai ouvir a nossa oração quando a gente estiver num templo, quando a gente estiver dentro da igreja, no meio de muita gente. Mas a Bíblia mesmo fala: entre para o seu quarto
e ore. Então, o Senhor Jesus não manda que nós, para Ele ouvir a nossa oração, nós temos que estar no meio de pessoas, nós temos que estar numa congregação. Não. A Bíblia manda, quando for orar-se, entre para o seu quarto e feche a porta, e orarás a teu Pai. E aqui nos ensina a oração dominical, né? Aqui no capítulo 6, o versículo 9, fala: portanto, vos orareis assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, faça a tua vontade assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, e perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoaste aos homens as suas ofensas, também vosso Pai celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará. E a Bíblia que tem no versículo 6 e capítulo 16 também nos ensina: quando jejuardes, não vos mostreis contristado com os hipócritas, porque desfigura o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando jejuar, unge a cabeça e lava o rosto. Nós, quando vamos jejuar, e no fim, né? Como o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim o teu Pai em secreto, o teu Pai que vê em secreto, que te recompensa. Eu já tive a oportunidade de ver pessoas, enquanto o dia que está jejuando, ficar com cara fechada e mostrar que ele realmente ali, o jejum tem que ser de livre e espontânea vontade, tem que ser feito para que nós tenhamos uma vida íntima com Deus. É um momento que nós temos que estar ali em oração, mostrar um rosto alegre. A Bíblia fala que nós devemos somente ungir a nossa cabeça. Se você tiver um óleo aí, unge a sua cabeça com óleo e lava o seu rosto, escova os seus dentes e começa a louvar o Senhor. E lembrar ali que está jejuando não é para que as pessoas vejam, era para que o Senhor receba as nossas orações, que nós façamos a nossa oração, o Senhor cura, que nós possamos profetizar a libertação, podemos ganhar almas para Jesus através do nosso jejum e oração. Olha, a Bíblia fala para a gente não acumular tesouros aqui na terra. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, e onde ladrões escavam e roubam. Muitas pessoas estão preocupadas em ter tesouros aqui na terra, preocupadas no dia de amanhã, como vai ser o dia de amanhã, como vai ganhar dinheiro no dia de amanhã, como vai conseguir, quer ter um carro zero no dia de amanhã. Não é pecado sonhar, mas a gente preocupar com os tesouros aqui na terra não vai nos levar à salvação, porque aqui onde a traça e o ferrugem corrói. Hoje eu posso ter milhões na minha mão, amanhã eu perco tudo. Mas o tesouro no céu, ninguém vai nos roubar. Não impeça você de realizar os seus sonhos aqui na terra. Mas vamos nos preocupar onde o ladrão não nos rouba, onde a traça não corrói. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde a traça nem ferrugem corrói, onde ladrão não escava nem rouba, porque onde está o teu tesouro, aí também está o seu coração. A partir do momento que nós nos preocupamos com os nossos tesouros no céu, ali também está o nosso coração. Se a gente preocupar só com tesouros aqui na terra, o nosso coração também vai ficar aqui na terra. Então podemos sim possuir o melhor dessa terra, sim, mas temos que preocupar com o tesouro no céu. E também aqui no versículo 33, né, que nós vamos a nossa meditação, aonde aqui nós aprendemos também um pouco mais do Senhor. Fugiram-se os porqueiros e, chegando à cidade, contavam todas essas coisas que aconteceram aos endemoniados. Então, a preocupação compromete sua alegria, impede a sua paz, restringe a sua liberdade.
Quando nós estamos preocupados com as coisas terrenas, a gente perde a nossa alegria, a gente perde a nossa paz e estraga a nossa liberdade. Porque a partir do momento, né, que nós preocupamos ali aqui na terra, nós esquecemos do nosso lado espiritual. Então a Bíblia que ensina, né, e mostra o que nossa fé, a partir do momento, né, que nós possamos ter muita fé e preocuparmos com tesouros na glória. Não preocuparmos com tesouros aqui nessa terra, porque aqui a traça e o ferrugem corrói. Então aqui a Bíblia, no Salmo 6, né, também fala, e vamos continuar aqui olhando, né, em Mateus, que nos ensina, né, o versículo 6, o capítulo 6, né, do primeiro versículo, nos ensina a viver com simplicidade, confiança e buscar primeiro o reino de Deus. Então a Bíblia nos simplicidade e confiança dá sem esperar reconhecimento, orar com sinceridade, jejuar com propósito, viver um dia de cada vez, não se preocupar com amanhã. Às vezes muitas pessoas falam, não, eu não posso hoje fazer isso porque amanhã eu tenho que fazer isso, amanhã eu tenho que levantar cedo, quem sabe? A gente não vai poder nem ver à noite. Às vezes é o dia do Senhor recolher a nossa alma e nós estamos nos preocupando com amanhã eu tenho que fazer isso, amanhã eu vou fazer aquilo. O amanhã pertence a Deus, a nossa vida é presente diante de Deus. A Bíblia manda a gente viver um dia de cada vez, não se preocupar com o amanhã, que o amanhã só Deus sabe. Colocar o Senhor em primeiro lugar na vida, adorá-lo porque o amamos, não para impressionar os outros. Que às vezes, muitas das vezes, as pessoas querem se impressionar a outra pessoa, se mostrando crente, se mostrando mais cristão. Nós temos que apresentar isso para Deus. Adorá-lo e amarmos não para impressionar os outros, que muitas das vezes as pessoas estão em certa denominação, estão ali obedecendo o pastor, ali às vezes tem pessoas, né, que tomam conta ali das suas ovelhas, fala, você não pode usar um brinco, você não pode usar uma blusa sem manga, você não pode colocar um salto, você não pode usar isso, você não pode usar aquilo. Isso aí é impressionar as pessoas, isso aí estão nas religiões, isso aí está nas placas das igrejas. Enquanto o Senhor manda que nós, na hora de orarmos, sermos sinceros, temos propósito e entrarmos para o nosso quarto. Então, adorá-lo porque o amamos, não por impressionar, praticar atos justos, de devoções para agradar o Pai Celestial. Enquanto muitos aí estão preocupados com vestes, estão preocupados com maquiagem, estão preocupados com roupas, nós temos que preocupar se nós estamos em comunhão com Deus. Porque a Bíblia fala, buscai o reino de Deus. Depois a oração. O Pai conhece as nossas necessidades antes mesmo de orar. Então, aonde a Bíblia manda nós só agradecermos, porque o Senhor reconhece a nossa necessidade. Antes de mesmo da gente orar, o Senhor já sabe o desejo do nosso coração e sabe onde Ele tem que cumprir com nós as nossas necessidades. A oração é um relacionamento, não é uma performance. Muita gente quer ver performance. Vai na igreja, quer ver vestes, quer ver como o outro veste, como o outro fala, como o outro prega. Mas a nossa oração tem que ter um relacionamento e não uma performance. Aquela doutrina, né? Aquela performance, tem horário para orar, tem horário para você sentar ali na igreja, tem horário para você entrar, mas nós não temos horários de falar com Deus, nós não temos horários de dobrar os nossos joelhos. Nós temos que ter relacionamento com Deus e não procurar performance diante de Deus. Podemos seguir o exemplo de Jesus Cristo, orando para que seja feita a vontade do Pai Celestial.
E nós só vamos conhecer o rosto de Deus através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não tem outro caminho para nós conhecermos a face de Deus. Então aqui, ó, a Bíblia manda para seguirmos o exemplo de Jesus, orando para que seja feita a vontade do Pai Celestial. E a ansiedade, vamos deixar de lado a ansiedade. Muitas das vezes nós nos distraímos com o dia de amanhã, naquela preocupação, naquela ansiedade, né? Amanhã eu tenho que viajar, amanhã eu tenho que comprar isso, amanhã eu tenho que fazer isso, amanhã eu tenho que levantar cedo. Então a Bíblia fala que não nos distraímos com o dia de amanhã. Quando nos preocuparmos com amanhã, perdemos o foco do momento presente. Basta a cada dia o seu mal. Então a Bíblia também manda, né, a gente não se distrair, não se preocupar com amanhã, que amanhã pertence a Deus. Tanto a piedade, né? Tanto a fé quanto a piedade não devem ser ostensivas. Idealmente deve ser feita em secreto. Não adianta eu falar e virar e falar assim, eu tenho piedade, eu tenho dó, eu tenho uma dó daquela pessoa. Ah, mas aquela pessoa é tão boazinha, eu tenho muita dó. Não, nós temos que ter fé, tanto a fé quanto a piedade não deve ser ostensiva, idealmente deve ser feita em secreto. Se nós tivermos dó de uma pessoa, tivermos compaixão, vamos ter em oração, vamos ter em secreto, porque se eu usar palavras, nada vai adiantar. Eu se torno assim, mentirosa e falsa, porque muitas coisas nós não devemos falar. Nós devemos falar com Deus em pensamento. Agora vamos ver a origem do versículo, né? 33, onde Jesus apresenta o seu programa de vida. Esse versículo ele é o sermão da montanha, né? A Bíblia fala, buscai primeiro o reino de Deus. Significa priorizar o amor em vez da sobrevivência. Muitas das vezes nós estamos preocupados como nós vamos sobreviver daqui a meia hora, como vamos sobreviver amanhã, e qual nós devemos preocupar em primeiro lugar com o reino de Deus. E a sua justiça significa viver conforme os padrões e valores que Deus estabeleceu. Todas essas coisas vos serão acrescentadas. Indica que as necessidades materiais serão atendidas para aqueles que buscam primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Porque aqui a Bíblia deixa bem claro, tudo aquilo que a gente busca em primeiro lugar, sem ser o reino de Deus, você não será acrescentado naquilo, vai sair da sua mão igual sabão, vai escorregar da sua mão. Se você não buscar primeiro o reino de Deus, se você não apresentar, consagrar a Jesus Cristo, você não vai ver o que você fez, o que você ganhou. A palavra de Deus não nos deixa enganado, não nos deixa sem saber o que fazer. Agora Jesus continua o sermão da montanha ensinando. Devemos praticar boas obras para agradecer ao Pai Celestial e não para chamar a atenção de outras pessoas. Que muitas vezes as pessoas querem chamar a atenção, quer que o outro vê ele fazer, quer que ele vê levar uma cesta básica, quer que ele vê visitando o doente, quer que as pessoas vejam, mas nós temos que ter isso em secreto e buscar a Deus. E quando buscar a Deus, a hora, o momento da sua privacidade, a comunhão com Deus, fechar a porta do quarto para orar, significa o quê? Buscar um momento de privacidade e comunhão com Deus, afastado de distrações do mundo exterior. É uma recomendação de Jesus para nós, que na hora de nós orarmos, nós não temos que pensar em nada. Eu, às vezes, faço uma oração assim, bem rápida, mas eu estou sentindo que não tá bom assim. Eu quero melhorar, porque a privacidade com Deus, o nosso pensamento ligado a Deus, afasta-se das distrações e do mundo exterior. Porque quantas das vezes a gente está com pressa, quer fazer a obra do Senhor na correria? Não devemos fazer na correria. Nós devemos realmente estar ali o pensamento ligado com Deus. Porque privacidade, comunhão e pureza, sinceridade
recompensa nós teremos. Olha, a comunhão tem um momento de intimidade com Deus. Pureza mostra que a oração é uma conversa pessoal com Deus e não para exibição. Para que exibirmos uma oração se nós queremos ter intimidade com Deus? E também a sinceridade destaca a importância de uma relação sincera com Deus, longe das aparências. Às vezes a gente vai numa igreja aí, a gente fica até sem graça, ali parece um desfile de moda. Ali a gente vê pessoas que estão ali para mostrar como se veste, como se calça, né? E nós devemos ter a sinceridade. A sinceridade destaca a importância de uma relação sincera com Deus, longe das aparências. A recompensa, Deus recompensa aqueles que oram em secreto e oram em segredo. Quantas das vezes a gente está conversando com uma pessoa, não precisa dele perceber que nós estamos em oração. Quantas vezes nós sentamos numa mesa e ali nós agradecemos ao Senhor. Não precisa de eu falar alto, não precisa de eu fazer gestos, mas a minha intimidade com Deus é importante. Jesus sabia que as pessoas têm dificuldade de se concentrar. E o que as redes sociais são uma grande fonte. Olha o que a Bíblia fala. Jesus sabia que as pessoas têm dificuldade de se concentrar. E que as redes sociais são uma grande fonte de distração. Por isso ele recomendou fechar a porta do quarto para orar. E deixar o celular de lado, deixar a televisão de lado, deixar os problemas de lado. Porque se naquele momento Jesus voltar, você vai ficar. Se você não buscar primeiro o reino de Deus, as coisas materiais, você não vai ver resultado, você vai ficar na mesmice. Então Jesus já sabia que iria existir as redes sociais. Jesus também se retirava para lugares isolados. Até Jesus foi tentado. Jesus ficou triste. Jesus chorou. As almas custaram lágrimas que até Jesus chorou. Jesus até ele retirava para lugares isolados para ele falar com o Pai, para orar. E enviava os seus seguidores à frente para que pudesse ficar sozinho. Quantas das vezes a gente está no meio de muitas pessoas, ali a gente não tem como a gente orar, a gente pede uma licença, a pessoa entra para um lugar, entra ali para um banheiro, entra para um lugar secreto, onde você pode ficar sozinho para falar com Deus. Essa é a palavra do Senhor Jesus. Jesus também se retirava para os lugares isolados para orar. E enviava os seus seguidores, falava com eles, pode ir andando, que eu vou ficar para trás aqui um pouquinho. É porque ele precisava do isolamento, ele precisava de ficar sozinho, ele, Deus, para orar. E ficar sozinho para orar é muito bom. Se você não tem uma intimidade com Deus, se não tem uma pessoa que tem a intimidade com Deus, vamos procurar momento para estar com Deus. Vamos fazer a vontade de Deus para as nossas vidas e que conheçamos e amemos a Deus vivendo de acordo com os seus ensinamentos, conhecer a vontade de Deus, conhecer Deus como pessoa, achar-nos próximos de Deus. Nós temos que andar com as pessoas próximas de Deus, amar e servir a Deus de todo o coração, viver de maneira santa, fazendo bem e sendo gratos. Obedecer os mandamentos de Deus, orar a Deus, pedir a Deus sabedoria para escolher o melhor caminho. Deus tem plano específico para cada pessoa. O plano de Deus é sempre algo moralmente honroso e benéfico. Deus promete fazer todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam. Como saber que você está fazendo a vontade de Deus? Como saber o plano de Deus na nossa vida? Deus tem um plano específico para cada pessoa. E como saber a vontade de Deus? Confiar em Deus é acreditar que a vontade dele é o melhor do que a nossa vontade. Pedir a Deus que ele oriente constantemente.
fortemente. Desarmar o coração para ouvir o que ele tem a lhe dizer. E a vontade de Deus para todos nós. Deus não quer que ninguém se perca, que ninguém fique desorientado na vida, que ninguém perca o sentido de viver e viver bem, e que ninguém perca a vontade de dar a sua vida por amor às pessoas. Então, essa é a reflexão desse dia 10/4/2025. Estamos aqui com o apoio da SAE e a Odonto Super. Venha para Odonto Super. Você que quer ter o seu sorriso aí renovado, você que quer transformar a sua dentadura em dentes fixos, vem para Odonto Super. Ligue 31 3625 3626 2529, 31 3626 2529, ou mande o seu zap para o 31 99553 8483. Vem para a SAER, você que quer fazer o seu curso aí de piloto de avião, comissário de bordo, então vem para a SAER. Com 4 meses você está ali formado, né? Para você exercer a função de piloto de avião ou de comissário de voo. Você, ligando para a SAER, você vai falar com o comandante Moterani ali. Você precisa ter acima de 17 anos, ensino médio completo, não exige o seu inglês, você estará formado em 4 meses. Você estará apto para exercer a sua função nas companhias aéreas nacionais e internacionais. E também você vai ter a sua matrícula paga pelo programa A Vida em Palavras. Você chegando ali, você diz, ó, eu ouvi no programa A Vida em Palavras com Marli Valadares. Ela diz que a inscrição está sendo paga. Você falando, eu ouvi no programa A Vida em Palavras com Marli Valadares da Rádio Imperatriz, você tem a sua inscrição ali paga. Você ligue para o telefone 31 3271 2377 ou 31 97117 8877. Estamos aqui também com o apoio das Fazendinhas Bom Sucesso. Você que quer adquirir a sua fazendinha aí, seu terreno de 20 mil metros quadrados, ali logo em Esmeralda, a 5 quilômetros do asfalto, terra de cultura, ainda tem fazendinha com nascentes. Ali, a partir de 250 mil reais, nós parcelamos para você até em 150 parcelas. E também parcelamos a sua entrada. Você ligue nesse telefone 31 99102 6513 e venha adquirir as suas fazendinhas Bom Sucesso em Esmeralda com Fortuna de Minas. Quer adquirir a sua chácara de 1.600 metros a partir de 20 mil reais? Uma entrada de 3 mil, uma parcelinha de 300 reais. Também ligue 31 99102 6513. Se inscreva aí no programa A Vida em Palavras com Marli Valadares. Estamos aí nas redes sociais, YouTube, Facebook e Instagram. Todo dia temos a reflexão do dia, temos um momento a evangelizar. E agradecemos todos vocês aí. E aqui, né, termina a reflexão desse dia 10/4/2025. Graziela Vieira, um abraço para você. Vamos orar sim. Vou colocar seu nome aqui no caderno de oração. E para que o Senhor Jesus te cura. Que o nosso Jesus é aquele que cura uma gripe, ele cura uma AIDS. E recebe a sua cura aí, em nome de Jesus. Graziele, né? Tô colocando seu nome aqui, ó, no caderno de oração. Para estar orando para você. Em nome de Jesus, você vai ser curada. Você vai ser curada. Você vai fazer o seu exame e vamos orar para que o Senhor Jesus
entra com a gota de sangue aí no seu sangue, libertando você dessa doença. Eu profetizo na sua vida agora que você seja curado em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Não é só você que foi diagnosticada com essa doença não te pertence, nem você aí que está ouvindo. Agora, o momento reflexão, né? A reflexão do dia. Recebe aí a cura do Senhor Jesus. Recebe aí o toque do Espírito Santo. Senhor Jesus trocando o seu sangue. Você que está necessitando aí dessa libertação, confia, toma posse em nome de Jesus. O meu muito obrigado. Aqui termina a reflexão com Marli Valadares. Programa A Vida em Palavras. Voltamos à tarde e convidamos você para segunda, quarta e sexta, às 16 horas, o programa A Vida em Palavra. Bom dia e que Deus abençoe o seu dia com cura, libertação e com muita paz, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém. Vamos fazer uma oração e vamos orar para a Graziele, né, Vieira? Em nome de Jesus, recebe aí a cura. Recebe aí o Senhor Jesus tocando no teu sangue, em nome de Jesus. Amado Deus e Pai Celestial, neste momento, Senhor, apresento a vida da Graziele, de mais mulheres e homens, Senhor, que necessita, Senhor, de uma cura aí no teu sangue, Pai. Entra com providência, Senhor. Pinga, Senhor, uma gota do teu sangue, Senhor, trocando o sangue de todos que se encontram com essa mesma doença, Senhor. Que essa doença não pertence ao corpo deles, ó Pai. Eu repreendo em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém. Vamos todos orar a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livre-nos, Senhor, do mal. Pois o teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje e amanhã e para todos sempre. Amém. Que os anjos do Senhor acampam ao redor de cada um. Recebe a cura, Graziele, em nome de Jesus. Amém. A todos vocês um bom dia e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo.